Aqui mais uma edição do nosso painel regional, você confere, acompanha conosco, não é? De segunda a sexta, sempre nas 10 da noite, às vezes com um pouquinho de atraso, né? Mas na sequência do JB, sempre discussões importantes, entrevistas importantes também sobre os temas ligados à nossa região e, claro, os assuntos da pauta nacional. E sempre lembrando a você, também de segunda a sexta, nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, o painel regional Debates, né? Com personalidades aqui da região metropolitana, personalidades de todo o país, debatendo e discutindo as nossas demandas, as nossas dificuldades, os nossos problemas e, claro, debatendo também a pauta nacional. Nessa edição, a gente abre espaço mais uma vez para debater seguros, né? As necessidades de cada ser humano, de cada um de nós, ter o seu seguro, seguro de vida, especialmente, né? E outros tipos de seguro. E, mais uma vez, para falar sobre isso, sobre outros produtos, né? Importantes, a gente traz aqui, e recebe com muito prazer, o Marco Brasil, gerente comercial da Porto Seguro, companhia de seguros gerais, né? E mais uma vez nos dá o prazer da participação. Tudo bem, Marco? Prazer revê-lo. Boa noite. Tudo bem, Boturão. Boa noite, prazer é todo meu estar aqui de novo com você, com seus telespectadores. Muito bom. Obrigado, Marco Brasil, por estar com a gente. E quem participa conosco também, mais uma vez, Fábio Garibe, o Fábio que é diretor ou gerente, é isso, Fábio? Da Usanseg. Diretor comercial da Usanseg, corretora de seguros. Usanseg, corretora de seguros, participa conosco, uma parceira, né, importante da Porto também, né, e que nos dá o prazer e a satisfação de estar conosco em mais uma edição aqui do painel regional. A gente deixa o telefone aberto para você, o 3014-5281, estamos ao vivo, né, você liga para cá, participa com a gente, né, e ajuda a gente a fazer o programa aqui nessa linha que a gente vai tentar passar para você, informar a você, né. Em primeiro lugar, acho que a importância da necessidade de cada um no dia a dia, né, de se ter, especialmente um seguro de vida, né? Não sei, a gente começa com o Fábio, começa com o Marco. Fábio, passou a bola para você. Então, né? Deixa que eu recebo. Seguro... Também estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Em tempo de convocação, você domina e põe no chão e já sai tocando. É verdade. Bom, Fábio, seguro de vida, vai. Por que é tão importante assim? As pessoas devem fazer, devem procurar ter, enfim, explica pra gente aí. É importante, Boturão, nós termos a preocupação, apesar de termos ciência que não é a cultura do brasileiro, da proteção familiar. Então, hoje, a gente não pode confundir o seguro de vida como um investimento, na verdade. Ele é uma cobertura de risco, que visa especificamente proteger uma família na falta de um ente. Correto? Ou da pessoa que mantém essa família. Então, hoje, quem detém uma apólice de seguro de vida tem a preocupação de colocar coberturas adequadas para suprir, numa eventual falta dessa pessoa, a manutenção daquela família, o estudo dos filhos, um eventual pagamento de dívidas, por exemplo, a pessoa pode ter dívida com financiamento de veículo, a pessoa pode ter crediários, a pessoa pode ter até contraído qualquer tipo de empréstimo e assim, para que haja uma manutenção e uma sequência dessa vida familiar com o menor impacto financeiro, se faz importante ter um seguro de vida. Como é que faz essa conta aí? Como é que se faz esse cálculo aí? É importante... Para que se chegue num valor aí adequado. Então, é importante a pessoa que adquire um seguro de vida ter a orientação correta, que ela precisa primeiro entender um pouco do custo de vida dela, do custo familiar, o quanto ela precisa receber para manter o sustento daquela família ao longo dos anos. E na falta dela, como seria o comportamento desses gastos. Então, por exemplo, se a gente pensar numa família que tem uma renda familiar de R$5 mil, por exemplo, ela pode pensar e projetar isso, que ela vai ter um investimento. Se ela tiver, por exemplo, um filho, que vai ter um gasto aí médio até completar a parte de estudo, em torno de R$200 a R$250 mil. E a gente projetar ainda... Não faz essa conta, pelo amor de Deus. Pai de família do outro lado assistindo. Então, é isso que é importante. O cara cai do sofá, viu? Isso que a gente... Mas olha, o pior é que o Fábio tem razão, viu? É por aí mesmo. Daí para mais, viu? Então, é isso que é importante a gente avaliar. Que a gente tem, por exemplo, um filho que vai custar mais ou menos uns R$200 a R$250 mil ao longo desses 17, 18 anos de estudo. Temos que manter a família
pelo menos aí, a gente sugere pelo menos nos próximos 5 anos, para que haja possibilidade da viúva ou do viúvo restabelecer a condição econômica dessa família. Isso é importantíssimo, né? Então, a gente já projeta algo, se a gente pensar numa renda familiar em torno de R$5.000, a gente já pensaria aí em mais uns R$300.000, com mais o estudo, a gente já pensaria numa apólice aí de R$600 a R$700.000. E aí quanto é que o cidadão ou a cidadã teria que dispor por mês para fazer esse tipo de seguro? Então, é muito caro, não? Não, depende muito do perfil dessa pessoa que vai contratar, a idade que ela detém e o perfil de vida dela, se ela é fumante, se ela não é fumante. E aí entra uma informação importantíssima. As pessoas acham que o seguro de vida é para ser feito quando ela já tem uma idade muito avançada, quando ela vai começar a se preocupar com o fator morte. E, na verdade, o seguro de vida tem um objetivo contrário. Ele tem o objetivo de garantir a proteção dessa família no momento que não se constituiu ainda uma reserva econômica suficiente para que, na falta de uma pessoa, aquela família não sofra um impacto. Basicamente é o contrário, né? Exatamente. Então, no final de vida, normalmente já tem aí uma reserva. Exatamente. E é nisso que entra justamente a preocupação que as pessoas adquiram o seguro de vida num momento jovem, né? Num momento que ela ainda não acumulou recursos, ela vai ter uma apólice de seguro de vida, como eu falei, com um valor alto, para que na falta dessa pessoa haja uma indenização compatível para que a família não sofra impacto, e ao longo dos anos que ela vai adquirindo maior recurso financeiro, vai aumentando o seu patrimônio, ela vai ajustando a apólice para uma indenização menor, porque ela já depende menos dessa indenização para que a família tenha a sua sustentabilidade. Por exemplo, como a gente citou o caso até da questão do estudo. Se o filho já completou praticamente todo o estudo, ele pode adequar essa apólice já tirando parte desse valor de indenização, o que reduz a parte do prêmio pago ou do valor pago. Então, pensando na forma que você falou, hoje eu, jovem, adquiro uma apólice de seguro de vida com uma indenização alta, pago um prêmio relativamente baixo porque sou novo e o risco de morte, no caso, é menor, e ao longo, com a idade, vai passando, o valor do seguro vai aumentando, mas para eu rebater essa questão, eu vou diminuindo a indenização. Até porque não é conceito do seguro que essa pessoa permaneça com o seguro de vida até os seus 80, 90 anos, até porque a companhia cobrará um valor de prêmio, se ela o aceitar dentro da apólice, muito alto. E o que ela vai pagar, por exemplo, se ela começar a contribuir com 25 anos até 80 anos pagando prêmio de seguro, obviamente ela vai pagar um valor, pode ser até superior à própria indenização. Então o conceito do seguro hoje é uma proteção financeira importante para quem está em plena atividade laboral, para quem tem a preocupação em manter o seu núcleo familiar estabelecido na falta dessa pessoa que o mantém, e ao longo dos anos fazer a manutenção necessária. Então é esse o conceito mais importante. Mas a pessoa adquire o seguro na idade laboral, como você está dizendo, 25, 30 anos aproximadamente. Exatamente. Faz lá o seu seguro de vida. Mas ela pode continuar pagando até essa idade mesmo. Pode. 75, 80. E quando vier a óbito, terá indenização por morte. A viúva terá indenização, ou os filhos terão indenização. Exatamente. É isso, mas o conceito que a gente trabalha no mercado é que a pessoa não use isso como um investimento, como eu falei no início, se preocupando com uma herança que a pessoa possa deixar através de uma apólice de seguro de vida. E sim ela o faça para gerar uma proteção. Quando eu falei no início do programa que não há cultura do brasileiro na aquisição do seguro, está justamente nisso. Porque nós
deveríamos ter hoje uma grande massa da população segurada através de um seguro de vida, porque tem toda uma cadeia de valor envolvida nisso. Mas a pessoa morre, vai a óbito com 80 e poucos anos de morte natural. Aí Por exemplo, a pessoa, um exemplo que eu estou dando aqui, as pessoas em casa devem estar se questionando, né? Aí a pessoa, o viúvo ou a viúva recebem recebe a indenização. A indenização normal. Normal. Então acaba sendo, na verdade, Acaba sendo, mas é esse conceito. não é o espírito da coisa. Não é o conceito, porque justamente ele vem para cobrir um risco da falta daquela pessoa, e hoje o maior momento, o maior risco é no momento que a pessoa é jovem e não acumulou patrimônio ou não formou recursos. Então, assim, é nesse momento que o jovem ou a pessoa que está em atividade laboral deve ter a preocupação de fazer uma pólice de seguro compatível com a sua renda familiar, com o seu patrimônio, e ao longo dos anos ela ir fazendo a manutenção dessa pólice. Só para concluir o conceito da seguridade que a gente estava falando, tem uma cadeia de valor envolvida em cima de todos nós. Por exemplo, vamos citar, uma pessoa vai a óbito e ela não tinha seguro de vida. Só que essa pessoa, ela tinha um financiamento de veículo, ela tinha crediário, uma loja de imóveis qualquer, ela tinha empréstimo pessoal e etc. Uma série de dívidas aí. Uma série de dívidas. Dia a dia. Como fica essa família? Situação... Primeira situação, a família. Segunda situação, tem a cadeia de valor de todos os locais onde foram contraídos esses empréstimos. Porque aquelas empresas vão querer receber. Né? Vão querer receber. Então, nós estamos falando que o sistema segurador é um mecanismo de proteção financeira nacional. O sistema financeiro nacional precisa do seguro. Não necessariamente, nós estamos falando aqui do seguro de vida. Vamos pensar, para fazer uma analogia, um seguro de uma empresa. Uma pequena e média empresa, por exemplo. Tem uma empresa com 10 funcionários e essa empresa não tem um seguro empresarial contra, por exemplo, incêndio. Essa empresa sofre um sinistro de incêndio e acaba a empresa. Esse proprietário, esse sócio proprietário dessa empresa, ele não tinha seguro. Ele vai ter que se descapitalizar para reerguer a empresa. Ou ele encerra a empresa e liquida, indeniza todos os funcionários encerrando as suas atividades. Vai ter que descapitalizar do mesmo jeito. Isso influencia diretamente o mercado. A economia, a sociedade. A nossa economia. Sem dúvida, então, vai causar um impacto aí. Causa um impacto. Nós estamos falando de uma pequena, uma média empresa. A gente pode citar grandes indústrias, a gente pode citar... Tem empreendimento, tem o equipamento, se tiver estoque lá dentro, mercadoria. Exatamente, como é que ele repõe o equipamento? Tem os clientes, tem os fornecedores, tem toda uma cadeia envolvida, que morre ali, né? Que morre simplesmente por não ter um seguro, que teriam simplesmente uma indenização por incêndio, nesse caso que a gente citou. Um período curto de paralisação de atividades. Sim, ele se restabeleceria. É verdade. E seguiria com suas atividades e dos seus colaboradores. Coisa que, no exemplo que a gente citou, estaria cessado e teria um impacto sobre a economia. Nós estamos falando de um ponto, mas isso, pensando macro, tem uma situação negativa no sistema financeiro, que vai impactar sobre todos nós. Por isso, obviamente hoje o tema é seguro de vida, a preocupação que as pessoas cada vez mais jovens adquiram o seguro de vida como um conceito de proteção familiar. Até porque ninguém está livre de um acidente, né? Seja ele qual for, não é? De que forma for, não é? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com o Fábio Garibe e com o nosso Marco Brasil também, hein? Rapidamente. Nós estamos de volta, esse é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, falando sobre seguros, né? Sobre a importância das pessoas terem, especialmente, um seguro de vida, né? Eu estou aqui com
o nosso Fábio Garibe, diretor comercial da Osanseg, e aqui comigo também está aqui o Marco Brasil, a gente repete conosco, né, o Marco? Gerente comercial da Porto Seguro, e o telefone aberto, eu sempre o 3014-5281. Marco Brasil, quero ouvir você agora, né? Bom, a necessidade de se ter um seguro, acho que foi amplamente, né, defendida aqui, com muita capacidade, muita competência pelo Fábio. Você tem alguma coisa a acrescentar ainda do que tudo que ele falou, para amarrar essa coisa da necessidade de se ter um seguro de vida logo na idade laboral, enfim, para completar, não? Olha, o Fábio deu uma aula aqui para nós hoje, né? E realmente foi muito bem explanado aí por ele, quer dizer, acrescentar ao que ele disse, não temos nada mesmo, ele foi perfeito aí na colocação que ele fez do conceito do seguro de vida. Só reforçar, né? É só reforçar mesmo, só ratificar tudo que ele disse. A gente hoje até trouxe esse tema, né, do seguro de vida, e foi bastante importante aí a fala do Fábio. Mas a minha intenção, quando a gente foi convidado por você para voltar aqui e falar de alguma coisa, era aproveitar a oportunidade, né? E falar um pouquinho da proteção familiar, e nada mais familiar do que essa semana do que as mães, né? Então a gente pensou em trazer produto que dê proteção para essas mães também, né? O seguro de vida, que vai dar uma proteção familiar e também para essa mãe, né? E nós temos também um produto no seguro de vida, dentro do seguro de vida, que nós chamamos de Vida Mais Mulher, que é um produto feito com todas as garantias que o Fábio acabou de nos dar essa aula, né, de seguro de vida, porém ele tem uma cobertura especial para as mulheres, que é antecipação da cobertura, de 50% da cobertura de morte, no caso de um diagnóstico de câncer precoce aí, tá? Então a pessoa... Se a pessoa for diagnosticada, se a mulher for diagnosticada com qualquer tipo de câncer, menos câncer de pele. Exatamente, parece, né? Exatamente. Por que tem essa... Acho que hoje talvez seja um dos mais comuns, o risco é muito grande, né? O risco é muito grande o câncer de pele. A gente está exposto aí a essa radiação toda, né? Então acho que mais por esse motivo aí a companhia se precaver na verdade, os dermatologistas que a gente entrevista normalmente comprovam isso mesmo. É muito sério isso hoje, né? 10, 15 anos para cá, realmente os casos de câncer de pele se multiplicaram. Exatamente. Se aceleraram muito. Né? Mas diga, Brasil. Mas as mulheres, assim, nós e as mulheres também, corremos esse risco de adquirir, infelizmente, aí no meio do caminho um câncer. E muitas vezes a pessoa não tem como se tratar por falta mesmo de recurso, né? Então nosso seguro de vida Mais Mulher, ele antecipa 50% do capital para que a mulher cuide da sua saúde, ou faça qualquer outra coisa que queira, mas que possa se tratar, né? E restabelecer sua vida normalmente aí, né? Então a gente separou esse tema hoje para falar do Vida Mais Mulher, especialmente por ser a semana e o mês das mães, né? Dizer que vamos nos proteger, né, mamães? Protejam aí a sua família, se proteja, né? Porque esse é um seguro de vida que protege em vida. É um seguro que te dá garantia em vida, né, para o próprio segurado, né? Além disso, ele dá benefícios para a mulher, como descontos, né, em salão de beleza, desconto em farmácia. Nós temos uma farmácia especializada, desconto em restaurante. Farmácia é meio complicado, você vai comprar remédio porque você não está muito legal, né? E tem aí todo aquela serviço de assistência 24 horas também dentro do seguro do Vida Mais Mulher. Nós temos lá reparo hidráulico, algumas garantias também de assistência 24 horas. Então, além do seguro normal, nós disponibilizamos para as mulheres o seguro Vida Mais Mulher. Vale acrescentar, o Boturão, em cima do que o Marco está colocando, como ele citou da própria antecipação no caso de diagnóstico de câncer, é uma cobertura que é indenizada ao próprio segurado. Da mesma forma que a cobertura de invalidez permanente por acidente, né? Então, no seguro nós temos as coberturas, a cobertura básica, né, que seria a cobertura de morte natural, que é a cobertura que nós citamos, eventual morte, 80, 90 anos, enfim, sem causa acidental. Temos a morte acidental, que é uma cobertura específica, né, que pode ser indenizada em dobro, né, porque trata-se de uma morte às vezes violenta ou um caso fortuito. Então, como
é repentino, é acidental, há um impacto maior sobre essa família. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Né? Faça. A gente conversou na abertura do programa, vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso? Enfim, vamos falar sobre isso, acabou, porque jornalismo tem que ser feito com coragem e é assim que a gente atua aqui no painel regional. Né? Houve um caso escabroso, né? um linchamento de uma mulher, né? No último final de semana em Guarujá, a gente já debateu isso aqui no painel debates, no painel regional, né? Você já acompanhou aí várias opiniões a respeito desse caso, enfim, é um caso que leva à discussão do comportamento social das pessoas no mundo de hoje, enfim, o que estaria acontecendo, né? Como é que pode 50, 100, 150 pessoas, sei lá, se juntarem para linchar uma mulher por causa de um boato, enfim, seja lá o que for. Mas aconteceu, tá certo? Nesse tipo de caso, por exemplo, né, é uma coisa meio que inimaginável, mas aconteceu. Ela era uma pessoa humilde, imagino que não tivesse nenhum tipo de seguro de vida. Mas uma mulher que tivesse aí esse tipo de seguro que nós estamos conversando aqui da Porto Seguro, né? O Mais Mulher, e passasse por uma situação dessas, né? Foi confundida lá com uma assaltante, com uma criminosa, numa determinada comunidade, e sofreu um espancamento, um linchamento, e veio a óbito. A família teria direito? Normalmente, sim, é isso? Pela cobertura de morte acidental. Seria enquadrado como morte acidental? Morte acidental, perfeitamente. Estaria enquadrado como morte acidental. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Legal. E assim... Não, é um exemplo que a gente está dando, né? Não, é um exemplo, mas é o que a gente, na verdade, quando vem falar de seguro, obviamente não utilizando do exemplo, mas assim, trazendo o conceito da importância de se ter um seguro. Porque independente da classe social, também precisamos desmistificar algumas coisas. Que o seguro tem um valor inacessível para a minha família ou para a família do meu vizinho. Na verdade, o seguro hoje, ele é enquadrado dentro da sua necessidade e ele tem sim a possibilidade de ocupar um espaço dentro do seu orçamento. Então, obviamente, se eu não tenho condição de ter uma apólice, por exemplo, de R$500 mil, porque o valor do prêmio mensal vai ficar fora do meu orçamento, eu não vou abdicar de ter um seguro. Eu vou fazer uma apólice de R$50 mil, porque já é uma segurança para a minha família. Exatamente. E amanhã, eu tendo uma condição financeira melhor, eu vou e readequo essa cobertura do seguro. Então, as pessoas não têm que ter esse tipo de restrição, que muitas das vezes cultural, porque a gente já falou, não vou fazer porque isso não aí vai caber no meu bolso. Não, ou está envolvido com morte, então não vou fazer um seguro porque eu não vou pensar em morte. Também tem isso. Né? Que é a resistência cultural que a gente cita. Ou a resistência financeira, eu não vou fazer porque o seguro é muito caro. E eu não vou fazer um seguro porque eu não tenho essa condição. Nenhum dos dois é válido ou verdadeiro. Agora, nós temos aqui uma série de itens que fazem parte aqui, não é, do Porto Seguro Vida Mais Mulher, né, por indenização do caso de diagnóstico de câncer, vocês já explicaram há pouco, né? O programa Bem Viver, Saúde e Qualidade de Vida da Mulher, por exemplo, né? Que inserido nesse que são os benefícios contexto. Que a gente também acabou de dizer, né? Também, tem desconto lá em restaurante, tem desconto em farmácia, clínica de estética. As coberturas do seguro também. As próprias coberturas, né? Colocadas, né? E bem lembrando também que esse produto de Vida Mais Mulher, ele tem um título de capitalização de R$12 mil. Então você ainda, todo cliente que compra uma apólice de seguro de vida Mais Mulher, todo mês ele concorre a um valor de R$12 mil pela Loteria Federal. Ainda tem essa. Ainda tem pela Loteria Federal a R$12 mil. R$12 mil. Ou seja, bastante interessante, né? Não tem dúvida nenhuma com Exatamente. relação a isso, né? Aí você tem as vantagens exclusivas.
As vantagens exclusivas do produto seria o diagnóstico de câncer, né, que é um diferencial do produto de vida, né, que é uma antecipação. Esse é um diferencial. O diferencial no nosso produto da Porto Seguro realmente são os benefícios que a gente oferece para todos os nossos segurados, independente do tipo de apólice. Claro que tem lá algumas com algumas garantias a mais ou não. A assistência à residência é bem interessante nesse produto, principalmente porque está voltado ao público feminino. Né? Né? Então, tem lá um desentupimento, uma elétrica, tem assistência emergencial. No caso de elétrica, hidráulica. Essas coisas são importantes, né? Porque às vezes acontece problema em casa, né? E veja, a pessoa está sozinha, não sabe como se virar. Tem uma central de assistência que já encaminha. E essas coisas a gente não está livre de acontecer, né? Então, além de você ter a garantia da proteção familiar, você tem ali a proteção do teu dia a dia, né? Então, esses são os benefícios que tem na apólice do Vida Mais Mulher. Perfeito, né? E temos aqui também assistência funeral, né? O Fábio falou há pouco, tem a cultura aí de não se mexer com a morte. E realmente é verdade. Eu conheço um monte de gente que não quer nem saber de coisa nenhuma relativa a isso, né? Não sabe nem para onde vai o dia que falecer, né? Mas que se vire os filhos, né? Mas é bom a gente destacar também, né? Assistência funeral individual ou familiar também. Exatamente. Né? Faz a escolha na hora da contratação, se quer a garantia só para o segurado ou se para toda a sua família. Então, bem interessante também. Ou assistência funeral. Beleza, então... Além disso, né, só lembrando que nós temos mais um benefício ligado a esse produto, que é a assistência em viagem. Então você sai do país, aí está viajando, passou mal lá, comeu alguma coisa que não se sentiu bem, tem uma central que você vai fazer um contato e a nossa central vai encaminhar esse segurado até um hospital, uma clínica mais próxima, para fazer todo lá o procedimento que Isso faz parte do Porto Seguro Vida Mais Mulher? Vida Mais Mulher. Do plano, ou você tem que fazer alguma opção a mais? Não. Esse é mais um benefício, para o seguro de vida seguro de vida Mais Mulher. São $5.000 no caso de sinistro no exterior, no caso de assistência médica, e $500 no caso de assistência odontológica. Ou seja, uma cobertura bastante razoável, né? E para quem pensa que não vai ter problema... E principalmente num país desconhecido, né? Você não conhece ninguém, você não conhece nada, né? E quando a gente que está no dia a dia, a gente conhece várias histórias de pessoas que, por sorte, tinham um seguro de viagem e não tiveram uma despesa, às vezes, bastante exorbitante, porque pagar um acidente aí no exterior não é nada barato. No caso do Porto Seguro Vida Mais Mulher, que já claro, tem então que não há necessidade de uma viagem ao exterior de se preocupar com esse tipo de seguro, porque ele já está aqui, né, inserido aqui nos benefícios do Seguro Vida Mais Mulher. Né? Vamos para o break, mais um intervalo, voltamos já com o nosso Marco Brasil. Experiência nesse ramo. De volta ao nosso painel regional, esse é o terceiro e último bloco desta edição, né? A gente com prazer conversando aqui à minha direita com o Marco Brasil, gerente comercial da Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, e o nosso Fábio Garibe também, o Fábio, diretor comercial da Osanseg, né? Seguimos aqui agora só para a gente abordar mais um item importante, mais um produto da Porto, né? O Brasil Porto Seguro Residência, né? Que parece que dos produtos aí oferecidos, né? O pessoal tem uma certa resistência aí, parece que a pessoa achou, em casa não vai acontecer nada, mas e quando acontecer, né? Esse aqui é o problema. Quando acontecer, precisa ter um seguro residencial da Porto Seguro para garantir e te proteger, né? A gente sempre acha que a porta só vai ser estourada do vizinho, né? E em comparação a um seguro de automóvel, que a gente sempre faz um paralelo aqui, o valor é infimamente menor do que um seguro de automóvel, né? Com garantias muito melhores, né? Muito maiores, melhor dizendo, né? Então, até porque o patrimônio é incomparável, né? O que exatamente. Vale um apartamento, uma casa, o que vale um carro. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente acha, não, eu moro em apartamento, estou lá seguro, tal, mas a gente corre outros riscos, né? Então a gente precisa realmente pensar um pouco no seguro de residência, porque é um produto que vai me atender também, né, nas necessidades do meu dia a dia. Então nós temos lá o seguro de vida que vai ter lá a garantia sempre basicamente que é o incêndio, né, que quando acontece normalmente não se sobra muito, né, a não ser que tenha lá uma intervenção muito rápida. E hoje a parte mais preocupante seria um roubo, né?
A gente fica preocupado lá de roubarem lá, entrar na nossa casa, roubar lá o videogame. O problema não é o videogame, o problema é ficar com as crianças pedindo novamente um videogame, né? Então a gente tem lá a proteção para o roubo, a proteção do incêndio, uma proteção muito importante no seguro de residência, que também é infimamente barato, né? Isso é o seguro de responsabilidade civil. Quem não está livre de cometer um ato lá, de deixar cair, por exemplo, um vaso em cima do carro de alguém lá, do vizinho, um filho jogando uma bola lá no playground do prédio e quebrar uma vidraça, um cachorro que você está passeando na rua, o cachorro morder alguém. A funcionária. Então, a funcionária lá causar um dano a um terceiro, nós estamos correndo esse risco no nosso dia a dia. E o seguro de residência tem essa garantia de responsabilidade civil que vai cobrir essas necessidades aí de terceiros, né? Porque quando a gente fala de um patrimônio do nosso, você espera para amanhã. Agora, quando você lida com bens de terceiros, a responsabilidade é diferente, né? Porque a pessoa pode até mover algum processo contra você e juridicamente você tem que repor o bem perdido que você causou lá no acidente, né? Então, o seguro de residência é um dos produtos aí que a gente mais tem falado aí para os nossos corretores, né? Mais tem indicado aí para os nossos clientes, porque realmente é um produto que ele precisa ter na sua residência. Vale complementar a cobertura de dano elétrico. Exato. Que é muito comum. É muito comum, descarga elétrica. Queimar lá a geladeira, TV. E uma cobertura que a gente sempre orienta, que é a cobertura de quebra de vidros. Exato. Então, janelas. Essas vidraças hoje de. Próprio tampo de mesa. Tem também uma cobertura específica de vendaval. Tampa de mesa da sala de jantar, por exemplo? De vidro. Quebrou o vidro ali da tampa de mesa, está coberto. Exatamente. E aí não é barato, não. Não, a gente tem muita ocorrência, seja em residências ou em empresas, portas de vidro que quebram, tampos de mesa. Box. A box quebra com facilidade. Facilidade. Entendeu? E está coberto. Vai e vem, né? Às vezes o calor, o frio, né? A cobertura de vendaval que está, vendaval, furacão, granizo, o vendaval pode gerar um dano da quebra de um vidro de uma janela, né? Pode quebrar a própria janela, né? Exatamente. Pode gerar outros danos ao imóvel, o próprio vendaval. E esse também, pensando nas mães, né, tem uma assistência 24 horas, né? Esse sim muito mais completa, que além de dar assistência emergenciais como o chaveiro, a elétrica, o desentupimento, ele tem o serviço de linha branca. Então um aparelho lá na nossa casa que queimou, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, um micro-ondas, né? Então tem também um profissional que vai fazer, vai na residência do nosso cliente e vai fazer o reparo, né? Então, melhor do que ficar esperando o marido chegar para resolver lá o problema, né? Então, tem toda essa assistência 24 horas, lembrando que também no produto de residência, nós temos R$15 mil por mês de sorteio no título de capitalização. Então, é mais um produto que tem um título de capitalização para os nossos clientes aí. Ou seja, além de segurado, você ainda pode concorre, de repente dá uma sorte, né? Exatamente. Ganha R$15 mil aí para né, dar uma aliviadinha aí nas contas do dia a dia. Gastar um pouquinho a mais. E falando nas contas do dia a dia, nós criamos uma cobertura que a gente chama de seguro apartamento, é uma cobertura bem nova, começamos aí esse ano, que é uma cobertura que prevê na falta do emprego lá, a pessoa ficar desempregada, tem que ser, lógico, uma pessoa CLT, né? A companhia vai indenizar até 3 vezes o condomínio desse nosso segurado. É uma cobertura nova também, está fazendo parte do seguro de residência. Perfeito. Bom, para fechar aqui, algo a completar com relação ao seguro residencial simplificado? Não deixe de cotar, né? Não deixe de perguntar para o seu corretor de seguros sobre o seguro de residência, né? Tem a Usanseg aqui, o nosso parceiro aqui, apto a oferecer também esse produto de residência para os nossos clientes. Muito bem. E para completar, Fábio, alguma coisa mais com relação à questão do seguro residência ou não? Não, o seguro residencial, da mesma forma que o Marquinhos colocou, está totalmente explanado, existem diversas coberturas, é importante o corretor assessorar o cliente nesse momento, tomar a decisão sobre as melhores coberturas e o valor, mas é justamente isso. Isso aí. Muito bem, então nós vamos com esse
mais esse serviço da Porto Seguro, né, o residencial, o Porto Seguro Residência, né? Fechando aqui as participações sempre importantes aqui do Marco Brasil, gerente comercial da Porto Seguro. Marco, obrigado. E vai voltar aqui com a gente ainda nesse mês aí, uma outra oportunidade para a gente debater outros temas e passar outras informações importantes ao telespectador. Valeu, obrigado. Viu? Obrigado a você, Botorão, pela oportunidade. Estaremos com o maior prazer. Fábio Garibe, diretor comercial da Usanseg também. Obrigado pela participação, Fábio, e até a próxima, mais à frente. Eu que agradeço, Botorão. Boa noite. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente fica por aqui. O Painel Regional volta amanhã, sempre 10 da noite, mas às 1h30 da tarde tem o Painel Regional Debates, tá bom? Até amanhã. Tchau.